Valorizar o setor industrial é uma das bases para o desenvolvimento do país. E é para fortalecer as nossas indústrias, representadas por sindicatos que são filiados à FIEP, que o SENAI, o SESI e o IEL, em administração conjunta com a CNI, transformam seus recursos arrecadados em ações que beneficiam o setor. Por exemplo, você sabia que o SENAI investe 66% da contribuição que recebe das indústrias em cursos profissionalizantes gratuitos para pessoas de baixa renda? Aí eu dou valor. E com o SESI não é diferente. Aqui, essa contribuição gera educação de qualidade, com preço acessível e até gratuito para colaboradores da indústria e para a comunidade. Aí eu dou valor. E não é só dessa forma que o SENAI, o SESI, o IEL e a FIEP entregam valor para a indústria em todas as regiões do estado. Com o SESI, preparamos os jovens para os desafios da vida e o mundo do trabalho. Cultivamos segurança e saúde para proteger vidas e o potencial produtivo dos trabalhadores. Tornamos a arte e a cultura acessíveis para ampliar a visão de mundo, o senso crítico e a criatividade dos trabalhadores da indústria e das pessoas da comunidade. Aí eu dou valor. Com o SENAI, capacitamos profissionais prontos para os desafios atuais e preparados para a transformação digital. Desenvolvemos tecnologia e inovação para impulsionar a indústria, melhorar a vida das pessoas e para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Com o IEL, formamos profissionais inovadores e gestores que transformam a realidade nas suas indústrias. E com a FIEP, defendemos os interesses dos setores industriais. Ajudamos indústrias paranaenses a alavancarem negócios nos mercados globais, a identificarem tendências e a tomarem melhores decisões estratégicas com o apoio e o suporte do Observatório. É sério que o sistema FIEP faz tudo isso pela indústria e pela sociedade? Olha, aí eu dou valor. Tudo isso e muito mais. Nas ações do SENAI, SESI, IEL e todas as nossas instituições, nós entregamos valor com um objetivo só: servir e fortalecer a indústria para melhorar a vida das pessoas. Sistema FIEP, o valor da indústria na vida do Paraná. Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer tomar decisões baseadas em dados? O Birocop ajuda você. Temos o painel de dados mais completo do cooperativismo de crédito brasileiro. E agora, ele está muito mais inteligente e fácil de acessar, com filtros de pesquisa por região, data, sistema cooperativo ou singular. Dá até para viajar no tempo montando séries históricas com dados de 2010 até os dias atuais, sempre atualizado. Assim, você fica por dentro dos principais indicadores do nosso mercado e pode fazer pesquisas personalizadas que facilitem o processo de tomada de decisões da sua cooperativa. Quer mais? No Birocop, você consegue comparar os resultados do COP financeiro com os do restante do Sistema Financeiro Nacional. E todas essas informações estão a um clique de distância de você. O Birocop é uma plataforma desenvolvida pela Confebras, referência em dados sobre o COP financeiro do Brasil. Cooperativismo é um jeito mais humano de fazer negócio onde todos saem ganhando. Com investimento e trabalho, juntos transformar, comprar e vender, juntos prosperar. No cooperativismo empreender é vantajoso. Gera trabalho e renda, o COP é de todos. Com a coletividade e o Brasil só tem a ganhar. E aí, Brasil, bora cooperar? Acesse somos.coop.br. Já pensou em ter mais tempo para gerenciar todas as suas licitações e tudo isso em um único lugar? A Effect
É um software que te dá liberdade para gerenciar e simplificar os processos licitatórios. Na Effect, você recebe diariamente milhares de licitações disponíveis, gera e envia uma proposta final ao portal, participa de centenas de pregões eletrônicos, envia lances em tempo real e recebe alertas do chat dos pregões de forma completa, integrada e automatizada. Torne-se mais competitiva e aumente seu faturamento com a Effect. Effect. Liberdade para crescer. Conheça mais do Ouvidor Digital, a empresa que apoia pessoas na construção de organizações mais éticas e transparentes. Somos uma multinacional especializada em soluções de canal de denúncias e sistemas de ouvidoria. Aliamos as melhores práticas de governança, riscos e compliance, a tecnologia e inovação. Faça como as mais de 700 empresas que escolheram o Ouvidor Digital para apoiá-las no fortalecimento da ética e da transparência. Acesse o nosso site agora mesmo. Estamos prontos para apoiá-lo nessa importante jornada. Muito bem, senhoras e senhores, o nosso muito boa tarde. Agradecemos uma vez mais a presença de todos nesta tarde do 7º Congresso Pacto pelo Brasil, lembrando no nosso propósito que é ser ponte. Unirmos as demandas das nossas cidades com quem tem solução para elas. Vamos lá, que nossa tarde seja bastante produtiva. A Agenda 2030 é tema para mudanças que precisam ocorrer a partir de hoje por mim, por você, por todos nós. Iniciaremos nossa tarde falando de ações colaborativas para a implementação dos ODS. E já convidamos para o palco nossa moderadora, Letícia Cardoso, do Observatório Social do Brasil e da LC Verum Consultoria, certificada em compliance pela Escola Superior de Ética Corporativa, Negócios e Inovação. Letícia, que recebe os nossos aplausos. Participam deste painel Anne-Marie Dalschau, do Movimento ODS Santa Catarina. Maurício de Guelman, do Movimento ODS Paraná. E dentro de mais uns 15 minutos também estará conosco o Reinaldo Goto, do Pacto Global da ONU, Escritório Brasil. Portanto, Letícia, a partir desse momento, o comando é seu. Olá, boa tarde a todos. Bom, primeiro eu preciso dizer que é uma grande honra estar aqui, né? Eu que geralmente estou nos bastidores, ajudando, organizando. Então, depois de algum tempo, já eu que acompanho o OSB há 10 anos, estou desde o primeiro pacto, então é uma honra eu hoje poder estar aqui ao lado de grandes especialistas para falar de um tema tão importante, né? Então, hoje a gente vai aqui no painel falar sobre ações colaborativas para a implementação do ODS. Como a gente já ouviu ontem à noite, como a gente ouviu nas etapas digitais do nosso evento, a gente precisa se unir, né? Pensar globalmente e agir localmente. E hoje a gente vai ver aqui com a Anne-Marie, com o Maurício, com o Goto, que já está chegando, como que a gente coloca tudo isso em prática, né? Como que a gente faz a alcançar os ODS, como que a gente consegue, né, Anne-Marie, trabalhar e alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável tão essenciais para garantir um futuro para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Então, a gente vai começar aqui ouvindo a Anne-Marie Dalschau, falei certinho? Que ela é do Movimento ODS de Santa Catarina, uma economista com especialização em economia para pessoas, de negócios e mestrado em relações internacionais. Anne-Marie é professora e vice-coordenadora do curso de Ciências Econômicas na Univille e também é representante do Comitê de Responsabilidade Social desta universidade no Comitê Joinville dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, primeiro, muito obrigada, Anne-Marie, por estar conosco também na etapa presencial, e a palavra é sua. Alô? Todos me ouvem? Aquela coisa, 1, 2, 3... Eu vou me permitir ficar aqui. Professora, né? A gente tem que andar, a gente tem que mostrar. Eu tenho uma apresentação, né? Bom, então a gente também inicia, primeiramente, dizendo assim, ó, boa tarde, gente do bem. Boa tarde.
Ai, que lindo, porque com certeza todos que aqui estão são pessoas do bem. Então, é muito bom, quero agradecer a Rony, né, por essa oportunidade. A gente se conheceu só nas telinhas dos nossos computadores e agora, então, presencialmente. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. E para falar dos ODS. E a gente começa, né, falando de ações colaborativas. Opa, aqui. Qual? Aqui. E aí, parcerias. Aí a gente vai lá, né, no velho e bom dicionário e vamos relembrar o que é parceria. É fazer acordos que beneficiem as partes envolvidas, seja numa negociação de âmbito econômico, social, político, enfim. E é exatamente isso do que trata, se nós percebermos, prestarmos atenção no que são os ODS, é exatamente isso, principalmente quando a gente pensa não deixar ninguém para trás, que é o nosso grande lema, né? Então, o ODS 17 traz justamente, ele é caracterizado por essa base de pensar parcerias. Para muita gente, eu costumo ouvir isso, inclusive dentro do próprio movimento, que é muito difícil interpretar esse ODS 17 como parcerias, e aí eu trago para vocês que, na verdade, é uma questão do olhar macro e trazer para o que a gente conhece na nossa realidade micro. Então, vamos lá. Parcerias possibilitam sempre a alavancagem, né, diante das oportunidades da implementação da nossa Agenda 2030. Então, nós nos reunimos na questão do movimento ODS, da nossa experiência em Santa Catarina. O ODS 17 é justamente essa reunião dos signatários, em comitês, enfim, para a gente valorizar e disseminar, principalmente, esse conteúdo da agenda. E do ODS 17, então, para a gente ver, por que parece complexo? Ele vem com 19 metas e ele é subdividido em alguns temas. Traz finanças, tecnologia, capacitação, comércio e questões sistêmicas. E aí, para o nosso encontro aqui, né, pensando em como é que a gente vai tratar essa questão, principalmente, né, com mais duas pessoas aqui tão importantes e que conhecem a fundo também esse assunto, eu resolvi trazer um deles, que é o 17.16, uma das metas. Então, para nós aqui, a gente sempre pede assim para os nossos alunos, né, quando eles vêm com uma pergunta, professor, eu tenho que fazer o TCC, como é que eu começo isso? Eu disse, bom, você começa com uma problemática, com uma pergunta. O que você quer fazer? O que você quer saber? Não é exatamente isso? Então, eu fiz uma pergunta. Qual a sua colaboração para que o ODS 17, parcerias, aconteça? No sentido de fortalecer os meios de implementação e revitalização de parcerias locais para o desenvolvimento sustentável da cidade ou região? Ou seja, se vocês olharem lá, é exatamente isso que está lá no ODS 16. 17. O que eu fiz? Eu adaptei ele para aquilo que nós queremos, é a nossa realidade, é o nosso local. E aí, buscando nas metas, a meta 17.16 diz assim, reforçar a parceria global, é macro, claro, os objetivos são macros, mas aí você traz isso e pensa local. Para que o desenvolvimento sustentável complementada por parcerias multissetoriais, que podem ser multissociais, políticas, que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia, recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todos os países. Muito bem, então a gente traz para as cidades, para os nossos locais, para a nossa comunidade. Particularmente nos países, nas regiões, nas cidades, nas comunidades, em desenvolvimento ou em vulnerabilidade social, econômica e política. Pronto, trouxe o objetivo e a meta exatamente para o meu local. Globalmente, eu poderia estar fazendo tudo isso? Não, não tenho esse poder todo. Mas se cada um fizer, trouxer para a sua realidade,
Pensar as parcerias nas suas regiões pode ser dentro de uma associação de moradores. E a gente tem até exemplos bem interessantes com relação a isso. Aqui em Curitiba, um grande exemplo são as hortas comunitárias. Fiquei encantada com alguns projetos que eu vi por aqui. A gente tem plantado lá em Joinville, a gente tem buscado também fazer isso junto às nossas comunidades, aos nossos bairros. Bom, mas então, e daí para frente, o que eu fiz? A ideia ainda desse pensamento de parcerias busca justamente isso, que boas práticas, né, requerem, primeiro, a busca constante de meios de implementação. Então, principalmente, a gente buscar quais são as nossas necessidades, quais são os nossos problemas ou necessidades mais urgentes. Né? Pensar o curto prazo, mas também o médio e o longo prazo. Eu costumo... uma das coisas que, infelizmente, a gente continua percebendo, e às vezes eu penso que o Brasil ainda tem um pensamento muito de curto prazo. E isso é fruto de anos e anos, por exemplo, de uma inflação alta. A gente precisava resolver tudo para ontem. E aí, agora, quando a gente pensa na questão econômica, a partir do Plano Real, a gente teve que começar a pensar médio e longo prazo. E a gente tem que aprender a fazer isso. Né? Principalmente as gerações aí de mais de cinquentinhas, né? Quem tem mais de 50 anos. Porque a gente viveu na pele essa coisa do curto prazo. Então, projetos requerem que você pense curto, médio e longo prazo. Então, é pensar realmente o que eu preciso resolver neste momento, mas também pensar mais à frente. E um outro problema que a gente vê é sempre pensar para um mandato, seja de prefeitura, seja de governo estadual ou federal. Então, eu tenho que fazer tudo em 4 anos. E para desenvolvimento econômico sustentável, e aí eu coloco o econômico aqui no meio, porque eu não consigo pensar em sustentabilidade sem o viés econômico, ele está junto, não tem como. Eu não posso pensar em um mandato, não posso pensar num governo. E aí as questões, né, dizer assim, eu tenho que pensar, eu lembro que, um exemplo, a empresa Toyota, ela pensa para 100 anos. Aí alguns dizem assim, para que eu vou pensar 100 anos se eu estou com 60? Eu não vou viver mais 100. Claro, você não pensa para você. Né? Você tem que pensar a empresa. Os ajustes vêm a partir do planejamento tático e operacional que você desenvolve. Então, nós temos que pensar, sim, o longo prazo. Então, nós não podemos pensar num único viés aqui de um mandato de governo. Aí, nesse momento, está o PT, daqui a pouco está a PMDB. A gente ainda parte para as questões de saber qual é a bandeira política que está ali. Né? E a gente tem que quebrar algumas coisas. E este movimento, tanto do ODS como o OSB, ele precisa realmente transcender essas coisas. Não importa o governo. O que importa é a vontade política de quem está ali naquele momento no governo. Então, e o ODS 17 traz exatamente isso. Então, as parcerias têm que ser estabelecidas independente de qualquer coisa. Isso vale para uma empresa também, onde o presidente morre, aí quem vai assumir, tem projetos em andamento. A gente vê isso na iniciativa privada também, não é só na questão pública. Então, são coisas, por isso que o ESG está aí, esse Gzinho de governança também passa, né, além de um mandato ou de um presidente que esteja na empresa até ter a sua sucessão. Então, é exatamente isso que movimentos como o SB ou da Agenda 2030, eles vêm mostrar. E a gente precisa muito ainda que as pessoas entendam isso. Porque, não sei vocês do SB aí, mas a gente ouve assim, isso deve ser de algum partido, né? Então, quem é que alguém é candidato a vereador ou a candidato a prefeito, por isso está encabeçando isso. Não, não é por aí, exatamente não é por aí. E aí, então, eu fiz essa pergunta e eu trouxe no exemplo para a gente aqui, no movimento ODS Santa Catarina, quando eu busco essa mesma pergunta, no caso do movimento de Santa Catarina, é dizer assim, são os nossos parceiros.
que faz o movimento acontecer. Porque, apesar de ser um movimento voluntário, de voluntariado, mas nada é de graça, né? Primeiro princípio de economia. Alguém está sempre pagando a conta de alguma coisa. Então, nós precisamos pensar também nesses recursos. Então, nós temos esses grandes parceiros no movimento de Santa Catarina. Fiesc, né? Nós estamos aqui na Casa da Indústria do Paraná, a Casa da Indústria de Santa Catarina está com a gente lá também. E aí eu trago alguns exemplos. O primeiro que eu trago é o segmento de pessoa física. Nosso signatário em Joinville, o Dr. Cassiano, ele é médico e recém-empossado vereador. Ai, mais um médico que quis ser vereador. Não. Ele trabalha no SUS, ele tem uma empresa privada, e ele percebeu que, no SUS principalmente, ele precisava entender melhor a questão das políticas públicas ligadas à saúde. E aí ele decidiu ser candidato a vereador e ganhou. Então, ele faz hoje um trabalho na Câmara muito voltado a pensar políticas de saúde na nossa cidade e região. E ele também desenvolveu um outro projeto, uma campanha Joinville sem assédio. Ele criou um sistema lá com de proteção realmente à mulher, né, principalmente, o assédio, e isso tem dado bastante resultado. Parceria com a polícia, parceria com os órgãos de segurança de uma forma geral, capacitação das pessoas no comércio para entender o que é isso e como lidar com isso. Então, o Cassiano, né, o 17 da parceria, mas igualdade de gênero e saúde e bem-estar são os principais propósitos dele, como signatário também no nosso movimento. E destaque, vereador, primeiro vereador que se tornou signatário do movimento e até agora único. Buscando na Câmara lá também a gente fazer um trabalho para que os demais vereadores pensem também assim. Segmento setor público. Aí eu trouxe o exemplo da Prefeitura de Jaraguá do Sul. Lembrando, né? Quem conhece Jaraguá aqui? É uma delícia a nossa Jaraguá, né? Então, assim, a Jaraguá é 180 mil, 25ª melhor cidade entre as de médio porte do país para se viver e vem crescendo bastante. Mas com uma prefeitura muito atuante com a Agenda 2030. E, primeiramente, questões relacionadas à gestão pública, como saúde, tecnologia, saneamento, educação, eles abraçam parcerias para o desenvolvimento da Agenda 2030. Eles são signatários no Comitê Joinville, porque o Comitê Jaraguá ainda não existe ainda um comitê em Jaraguá. Então, eles estão com a gente em Joinville. E o que eles trazem? A campanha Jaraguá Hepatite Zero. Fizeram uma campanha muito forte. Eu trouxe uma das campanhas, né? Porque a gente não teria tempo aqui de apresentar todas. Mas essa campanha mobilizou praticamente toda a sociedade, né? Nos via postos de saúde, via parcerias com a iniciativa privada, para conscientizar a importância da vacina, a importância de se cuidarem realmente. Então, assim, fortalecer essas ações que são estratégicas, né, com relação ao problema da hepatite, que é um problema de saúde pública e que a gente precisa realmente se mobilizar. Então, eles ressaltam, né, a importância que está alinhada com o ODS 17, porque a prefeitura não consegue fazer isso sozinha também, então ela tem que buscar essas parcerias. O outro segmento de instituição de ensino, e aí eu estou puxando, claro, né, a brasa para minha sardinha, estou falando da Univille aqui. A Univille, nós temos uma parceria e fomento para projetos de extensão em gestão de recursos hídricos. Então, nós temos um comitê de bacias e faz um trabalho muito importante em parcerias com prefeituras e outras instituições. A gente tem projeto ligado com o índice de qualidade da água. Bom, Joinville é conhecida como a cidade que mais chove, né? Então, tem problema de água em Joinville, Anne? Às vezes tem, pelo excesso de chuva, nunca pela falta de chuva. Mas esse programa aqui, eles trabalham principalmente, então,
a conscientização da preservação das nossas nascentes, né? Da importância da gente ter captação de água. E aí eu trago para vocês, aqui é a reunião dos parceiros, porque a gente tem ali prefeituras, empresas, Água de Joinville está ali participando, a educação ambiental, aqui então o nosso pessoal fazendo uma coleta, mostrando para alunos do ensino de uma escola pública que a gente, como é feita essa coleta, como é feito esse controle. E aí, olha só, um dos pontos aqui, para nós mostrarmos, desde 2011 até 2022, qualidade péssima, ruim, regular ou boa. A gente tem mantido de boa, né? Não chegamos no ótimo, mas pelo menos também. E isso também, essa qualidade é em função desse acompanhamento, desse monitoramento. Então, se justifica muito o projeto justamente para mostrar que, sim, há um controle de qualidade. E essa eu trouxe para vocês verem o que é. Esse em vermelho é o ponto da bacia, né, Cubatão, onde, com parcerias com outras cidades também, parceiros aqui, Itapocuba, Bitonga, Canoinhas e Timbó, eles fazem os controles e trocam informações. Então, é uma grande parceria entre a instituição, entre a universidade, entre prefeituras e também empresas. O outro seria o segmento de organização de classe. Eu trouxe a ACAF, que é a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, que é um modelo único no Brasil, né? E pela capilaridade, nós estamos pela ACAF em todas as regiões de Santa Catarina. E um dos modelos que a gente traz aqui é o mestrado em sistemas produtivos, que é o primeiro programa em forma associada entre universidades comunitárias do Brasil e é reconhecido pela CAPES, né, como método diferenciado no âmbito da CAF. E são 4 universidades catarinenses. Univille, de Joinville, a Uniplac, lá do Planalto, Universidade do Contestado, a UNC, e a Unesc, no extremo sul. As 4 fazem este programa, né, de arranjos produtivos e que desenvolvem pesquisas importantes em cada região. E aqui é o destaque, né, de algumas, por exemplo, como agronegócio, dentro do programa, está lá, a Agenda 2030 está dentro do programa, mostrando, então, por exemplo, como o agronegócio pode contribuir para atingir os ODS. Isso, então, é desenvolvido nos estudos. Então, produtos, eu destaquei alguns dos pontos que já são, né, foram estudados ou são estudados nesse mestrado. Então, também, uma parceria forte entre prefeituras, entre universidades, entre governos, enfim, para que a coisa realmente aconteça. Porque, para as políticas públicas de Santa Catarina, essas informações são fundamentais. Um outro... bom, todos vocês, claro, ficaram sabendo daquela tragédia em Blumenau, né, daquele assassinato, enfim, uma tragédia na escola. E, a partir daí, a ACAF organizou uma cartilha orientativa de segurança nos colégios. E foi uma parceria entre todas as universidades do sistema. Isso foi distribuído para as escolas, foi trabalhado com as escolas para mostrar, junto com a polícia civil, polícia militar, enfim, o governo do estado e governos locais, para que, se tivesse algumas informações, né, que estivessem disponibilizadas ali, até como forma de orientação, porque são fatos que fogem ao nosso controle. Então, também é uma ação da ACAF. Bom, aqui, segmento empresas, eu trago termotécnica. Eu não sei, todos aqui conhecem isopor, né? O que essa empresa fabrica? Exatamente isso. E já foi considerado, assim, o pior dos produtos para o meio ambiente, assim como o PET. O que vai fazer? Fechar? A termotécnica nasceu em 61. Junto com o atual presidente. O atual presidente nasceu em 61 também, porque a empresa, né, do pai,
inicialmente, o pai fundou, teve o filho lá em 61, na mesma época, e agora, então, o filho, o Albano Schmidt, ele assumiu a empresa já há algum tempo. E ele tem em mente mostrar que o produto dele não é esse vilão de uma forma tão drástica. E aplicou o conceito da economia circular e da logística reversa no processo de fabricação dele. Não foi fácil, tá? Eu estou aqui no ambiente industrial, eu acho que cada empresário aqui sabe exatamente o que significa isso, e são mudanças de forma de gestão e de fazer. Então, a termotécnica, dentro do conceito ambiental, social e de governança, né, o ESG, ele trabalha praticamente todos os ODS, e principalmente na reciclagem e no reaproveitamento dos materiais aí do isopor. Então, não joguem mais isopor fora, eles têm pontos de coleta pelo Brasil todo e têm ampliado isso. Então, não descarta lá no lixo comum, não, porque ele tem retorno para a empresa e a empresa dá a destinação correta aqui. Então, assim, é a economia circular na prática, 48 milhões de quilos de EPS, né, recolhidos e reciclados desde 2007, as emissões de CO2 também foram controladas, então, unidades produtivas aqui, né, que equivale ao plantio de 13 mil árvores, enfim, né, colocando aqui redução de 91% nas emissões de CO2. Na questão social, a valorização das pessoas, eles também trabalham muito voltado para a valorização tanto da sua comunidade interna quanto externa. Perenidade do negócio, né? Eles também, mitigação de risco, de atendimento também, 10 anos do comitê de responsabilidade deles, ou seja, foram lá e começaram a refazer todo o processo da empresa. É um exemplo que a gente tem, um modelo que a gente tem lá em Joinville, de uma empresa altamente poluente e que está fazendo diferente aí no seu processo agora. Então, em ano 61, né, o programa Reciclar, que foi desenvolvido pela Termotécnica, né, conta com mais de 1.200 pontos de coleta e 170 empresas parceiras, ou seja, buscaram no comércio, enfim, nos serviços, o apoio para isso. E então, todo esse processo de economia circular colocada realmente colocada em prática. Então, Termotécnica, como esse modelo empresarial, temos vários modelos, né? Mas, assim, quem respondeu mais rapidamente a minha pergunta ali, eu digo, então é esse que eu estou selecionando. Segmento OSC, Unicred Cultural. Também eles têm um programa bem interessante aqui e que eles dividiram em alguns segmentos que eu vou mostrar para vocês. Olha só, nossa união faz bem. Então, dentro da área social, criaram projetos, Rede Feminina de Combate ao Câncer, elegeram os tópicos e foram selecionando e o enquadramento, eles vão dando os enquadramentos dentro dos ODS, né, dos vários ODS aqui, não trabalho só com o 17, mas mostrando o reflexo do ODS 17 para os demais. Cultural, o apoio à Harmonia Lira em Joinville. Quem conhece a Harmonia Lira em Joinville? Não? Então, é uma casa fundada em 1858. Então, é patrimônio cultural da nossa cidade. Então, e eles apoiam, né, com recursos, inclusive na reforma e tudo mais, e fazem suas apresentações lá. Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, todos conhecem? Tiveram oportunidade de assistir? É lindo, né? Eles fazem um trabalho belíssimo também. E também tem o apoio, então, da empresa. Na questão educacional, arte nas escolas, eles incentivam atividades artístico-culturais, programa de capacitação interna e externa com relação à educação financeira. Uma entidade financeira e mostrando como cuidar do dinheiro.
extremamente importante, né? Os Sementes do Amanhã também é essa educação financeira aqui voltada principalmente para os filhos dos funcionários e também para as escolas, né? Ensinar as criancinhas lá a dizer assim, olha, desde cedo a gente tem que cuidar bem do dinheiro. Então, ele tem apoio também da instituição. Ainda, os 1000 do futuro, 1000 alunos que eles estão apostando numa educação diferenciada e principalmente com esse viés social. Então, é um diferencial de um programa nas escolas aí. Leu, ganhou também a inspiração, olha, quem lê livros, quem sabe estimular, principalmente, né, pegar um livrinho aqui na mão e ler. Concurso de redação feito à mão, também escrever sobre algum assunto, então eles têm lá os prêmios, fazem essas campanhas como estímulo também educacional. É bem interessante aqui. Bem-estar, tem o PUC Saúde, que não é a Pontifícia Universidade Católica, não, tá? É um programa aqui deles, né? Unicred Cultural, produção de pequenos vídeos, segurança e bem-estar para crianças, enfim. O outro projeto também, né? Programa Unicred Cultural, extensão do programa que oferece oficinas esportivas. Então, perceberam? São várias áreas de arte, de cultura, de lazer, de educação, que é promovido dentro para o público interno e também para o público externo, em todas as regiões aí onde eles têm atuação. O institucional, livro feito à mão, franquias, registros, aqui é a questão de franquias PUC, padrões para que sejam orientados aqui na questão do empreendedorismo, né? Potencializando aqui conteúdos para essa área. Aqui o motor copy, que é a criação de um clipe com música, também incentivando aqui novamente a questão cultural. E o Faces PUC, que é selecionar a cada ano um ou mais alunos da rede pública, né, para apresentar ações publicitárias. Então, também estimular a participação desse pessoal. E aí eu finalizo, e eu tinha conversando com o Reinaldo, né? Eu disse, bom, Reinaldo, está aqui o quadro, que eu falei dos indicadores econômicos, que a gente, para mostrar, isso aqui seriam os principais, o crescimento econômico interfere em todas essas áreas. Como é que eu coloco a Agenda 2030 aqui? Como é que eu penso esse processo? Se nós olharmos, aqui a gente fala em burocracia, corrupção, corporativismo. Ouvimos falar disso já ontem, está aqui como uma das metas, a gente pensar que um dos problemas, eu costumo dizer, e desde ontem, eu estou convicta de que eu estou certa no meu pensamento, que nesse país não falta dinheiro, ele está mal alocado, não falta dinheiro. A gente diz assim, falta dinheiro para a saúde. Não, vai lá olhar onde é que está o dinheiro da saúde. Né? Falta saúde para a educação, para transporte. Não, está mal alocado, não falta dinheiro nesse país. E a gente viu isso hoje de manhã aqui, na própria fala, né, do pessoal do TCU. Então, assim, educação, a questão da desigualdade, pobreza, que envolve bastante, a questão da competitividade das nossas indústrias, que envolve inovação, intensidade tecnológica, a questão do endividamento do governo, das famílias e das empresas, que é um problema que precisa também ser tratado aqui, né? Enfim, e vocês perceberam, tem uma palavrinha ali, a economia, ela também é movida a otimismo. E a gente tem ouvido, nós ouvimos hoje de manhã aqui, o relato emocionado, e como não ficar otimista com o movimento USB ou ODS, quando a gente percebe, tem que gostar. Então, é a gente encarar os problemas aí e dizer, olha, tudo bem, tem problema, mas a gente vai dar um jeito, né? A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Então, eu quero, e com isso eu encerro a minha participação, mostrando que, unindo forças pelos ODS, cada ação conta, cada passo importa. Eu penso que seja exatamente isso. Agradeço a atenção de vocês.
Muito obrigada, Ana Marie. Você trouxe várias experiências que demonstram, né, que a partir do momento que a gente desperta e entende o nosso papel, a diferença que faz o nosso protagonismo, e a partir daí estimulando aqueles que estão no ecossistema, a gente consegue desenvolver essas ações tão impactantes que geram tanto benefícios para a sociedade como um todo. Agradeço, Reinaldo, você ter chegado aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Agora, na sua frente, eu te agradeço. E eu já vou convidar você para explanar, né? A Ana Marie já trouxe grandes sucessos, a gente quer ouvir você também. Antes, eu vou te apresentar. Quem ainda não conhece, o Reinaldo Gotto, ele está aqui como embaixador do Pacto Global e também Compliance Officer da BRF. Ele é especialista em conformidade, planejamento estratégico, desenvolvimento de negócios, comunicação de marketing, assuntos regulatórios e governança corporativa. Ele é responsável hoje pelo Sistema Global de Compliance na BRF, baseado em 3 pilares: prevenir, detectar e responder. Ele atuou também na Siemens como diretor de conformidade e diretor de proteção de dados. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, Reinaldo. Eu que agradeço, Letícia. Boa tarde a todas as pessoas. Tá? De novo, desculpa pelo atraso, tá? Mas acho que é bastante desafiador falar depois da professora Ana Maria. Tá? Mas eu queria só talvez fazer alguns resgates talvez históricos, vamos dizer assim, tá? Para elaborar um pouco sobre o ODS 17, né? Eu acho que é interessante observar do ODS 17, né, que até pelo número dele parece que ele é o últimozinho, né? Ou seja, foram discutindo um monte de coisa e no final, né, chegaram no 17 do tipo assim, mas um monte de ideias legais, né, o ODS 1, 2, 3, 4, mas no final assim, quem vai pagar a conta, né? E aí o ODS 17 é um pouco sobre isso, né? Ele fala sobre, né, formas de financiamento e formas de parcerias, né? O nome dele é até um pouco diferente, na verdade, tá? Porque o ODS 17 poderia, assim, como nós vamos pagar a conta, né? Mas, assim, chamar-se de parcerias, né? E tem muito a ver com o que foi muito bem explanado relacionado à economia. E é interessante também observar, né, que dos 17 ODS, como a gente já discutiu bastante, né, nós temos 169 metas, que dá uma média aí, né, uma média fácil, né, de 10 metas por objetivo de desenvolvimento. Mas o 17 não, ele é desproporcional, como foi bem dito. Tá? O 17 é o que tem mais metas, ele tem quase 20 metas, 19 metas, né, porque foram as diversas maneiras de financiamento que foram boladas ou foram idealizadas para se pagarem, vamos dizer assim, tá, as outras 16 objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Né? Mas o 17 também ele traz uma discussão relativamente contemporânea, né? Mas uma linguagem um pouco diferente, que já era utilizada dentro das Nações Unidas, mas que ele ficou consolidada no ODS 17. Né? É a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, vamos dizer assim, tá? Que é pego um conceito lá da década de 60, né? E todos nós aprendemos na escola, ou pelo menos a grande maioria, né? Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países do primeiro mundo, países do terceiro mundo, né? Mas podem observar que essa linguagem ela não é utilizada necessariamente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Né? Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis tem essa conotação da década de 60, que ele divide o país no Global North e Global South, ou seja, o Globo Norte e Globo Sul. Né? Mas que é uma linguagem até meio engraçada, né? Porque se você considerar que, teoricamente, deveria ser a linha do Equador e tudo que está acima é norte e que está ao sul, né? Mas não é bem assim, porque a Austrália, por exemplo, participa do Global North, né? E os países do Oriente Médio e até a Índia, tá? Eles, né, apesar de estarem, né, do Equador para cima, tá? Eles participam do chamado Global South, né? Ou seja, o Sul Global, né? E no ODS 17 ele também ele traz muito essa conotação, né? E ele fala de cooperação do norte para o sul, não fala do sul para o norte, é bastante interessante, tá? E fala do sul para o sul, né? Ou seja, tá? Porque já existia uma grande discussão relacionada a que quem possivelmente vai ter que pagar a conta são chamados países mais ricos, que são os países, tá, do norte global. Né? E aí tem uma série de mecanismos dentro do ODS 17 relacionados a esse tema. Tá? Também traz uma série de discussões complexas, né? Porque assim, por que dividir o globo em norte e sul? Né? E com isso carregam também uma série de discussões, porque assim, desmatamento acontece basicamente aonde? No sul global.
Não tem mais desmatamento no norte global, por quê? Porque o norte global já desmatou tudo que tinha para ser desmatado, tá? Então, assim, basicamente, né, o grande movimento de desmatamento está no sul global. Trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil, também fortemente concentrado no sul global, não no norte global, né? Em compensação, tá? Energias renováveis, tá? Energias renováveis, né, muito fortemente guiados por países como o Brasil, por exemplo, né? Brasil e China, né, tem grandes matrizes energéticas que são sustentáveis comparado, né, com a matriz de carvão ou a matriz energética baseada em nuclear do Globo Norte, tá? Então, tiveram muitas discussões relacionadas a essas dicotomias ou essas diferenças econômicas, né, dentro do ODS de 17, né? Aí, trazendo para a nossa realidade, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, tá? Significa, na verdade, tá, que é uma das grandes discussões, né, assim, como que a gente vai captar dinheiro ou de onde que vai vir esse dinheiro, tá? E sim, tá, várias nações abriram várias linhas de financiamento ou várias iniciativas de financiamento, né, para incentivar necessariamente os ODS, né? Uma que sempre, infelizmente, está sempre na televisão por questões políticas, eu não vou entrar aqui no mérito, tá? É o tal do Fundo Amazônia, né? Então, assim, se vocês forem ver o Fundo Amazônia, basicamente, tá, é um dinheiro de recursos, tá, de países do norte global, tá, principalmente da Europa, tá, para financiar, né, os países do sul global, né, do bioma amazônico. Mas, além disso, na verdade, tá, tem uma série de iniciativas, né, de cofinanciamento relacionado, de financiamento relacionado a isso, tá? E eu vejo com muito bons olhos, né, essa pesquisa que foi feita justamente, né, de projetos, por exemplo, né, que colaboram e é dado muita ênfase no ODS 17 desses projetos sul para sul, né, ou seja, né, que não necessariamente você precisa de um recurso, né, dos países do norte, vamos assim, tá, para subsidiar necessariamente os países do sul, tá? Mas existe uma preocupação bastante grande relacionada a isso também, tá? Um deles, por exemplo, tá, foram as missões do Brasil no Haiti, né, que declaradamente, tá, assim, poderiam ser missões, vamos assim, que poderiam vir da Europa ou dos Estados Unidos, tá? Mas o Brasil teve um papel preponderante relacionado a isso, tá? Outro tema que tem um impacto bastante grande na vida da gente, tá, é relacionado, tá, aos fluxos migratórios de pessoas, tá? Então, da mesma maneira, né, que tem uma discussão bastante grande, né, relacionada, tá, à questão dos refugiados e dos imigrantes, né, que agora está muito mais claro, né, nesse confronto da Rússia com a Ucrânia, né? Aqui na nossa região também a gente tem uma mobilização também bastante grande relacionada a isso, tá? E aí, para que eu dei toda essa volta, vamos dizer assim, tá? Só para trazer, né, um dos projetos que nós temos, né, que é bastante desafiador, né, mas, né, dentro também desses contextos, né, uma série de empresas, né, do Pacto Global, em conjunto com a Acnur, né? A Acnur é a Agência Nacional das Nações Unidas, é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né, que vem também, né, trabalhando num projeto chamado um pacto das empresas, um pacto das empresas com refugiados, né? A BRF é uma das signatárias, tá? É uma das empresas que mais tem imigrantes e refugiados, tá? Nós temos 5.000 imigrantes e refugiados nas nossas plantas, né? Bastante gente, na verdade, tá? Também, né, para captar, né, justamente, né, essa mobilização, né, de pessoas que têm vindo da Venezuela, do Haiti, do Congo, né? Parece um projeto bonito, mas ao mesmo tempo ele é bastante desafiador, né? Porque eu levar, né, 300 venezuelanos ou 200 haitianos, né, para uma cidade no interior de Santa Catarina, né, ele tem um custo necessariamente, tá? Tem os benefícios, não vamos negar, né, dos benefícios financeiros por parte da empresa, tá? Mas também, tá, a empresa ela tem que entender, vamos dizer assim, tá, que ela tem que fazer um esforço adicional relacionado a isso, né? Até de coisas básicas, né? Coisas básicas do tipo lei trabalhista, né? Porque a lei trabalhista diz o seguinte, tá? Que o funcionário vai receber o primeiro salário quando? Né? 30 dias após, né, o início do trabalho, né? Só que uma pessoa que vem refugiado, imigrante, ela não pode esperar 30 dias para receber o primeiro salário,
certo? Ela tem que chegar, ela tem que ter um lugar para morar, ela tem que ter um cobertor que necessariamente ela talvez não tinha, ela tem que ter produtos de higiene básicos, né? E tem que necessariamente ter o primeiro aporte de dinheiro. Caso contrário, né, ela não vai ter condições de trabalhar 30 dias para esperar, né, necessariamente aquele problema, aquele dinheiro, tá? Mas aí, né, eu gostaria até de ressaltar, vamos dizer assim, tá, o trabalho em conjunto de várias agências das Nações Unidas e também do governo brasileiro, tá? Eu, né, tive o privilégio, vamos dizer assim, tá, em função das minhas atividades, né, de ir para Pacaraima. Não sei se alguém aqui já foi para Pacaraima, não tenho ideia de onde que é. Tá, na verdade, é na fronteira, né, de Roraima com a Venezuela, né? E aí, quando você vai lá, na verdade, tá, você vê, né, um trabalho fenomenal, né, que o Exército Brasileiro faz, né, de acolhida, né, das pessoas que atravessam em 5 dias, né? Vocês imaginam o desespero que a pessoa tem que ter, tá, para atravessar a fronteira, né? 5 dias debaixo de um sol escaldante, às vezes com uma chuva torrencial que é lá da região norte, né? Então, ela vem, na verdade, com uma mala, tá, com os filhos, atravessam 5 dias ali, tá, para, né, tentar uma vida nova, né? E aí, né, o Exército Brasileiro, junto com as agências das Nações Unidas, tá, tem lá realmente, né, uma missão bastante importante, né, para alimentar 2.000 pessoas. Tá? Então, vocês imaginam uma fila de 2.000 pessoas, né, famintas, né, alguns dias sem comer, tá, que tem que ser vacinadas, tem que ser cadastradas, tem que ter a documentação, né? Então, frente a todo esse trabalho, eu acho que empregar 300 pessoas é até um trabalho mínimo que a gente consegue fazer, né? Mas ao empregar 300 pessoas também, eu sei que eu gero uma série de problemas na cidade, tá? Então, né, ao empregar 300 pessoas, por exemplo, tá? Logo depois, tá, a secretária de saúde da cidade me liga, né? Eu ligo para a BRF, tá? Fala assim, olha, né, gente, tem um monte de gente aqui aparecendo, falando espanhol, né, nos postos de saúde, o que vocês estão fazendo, né? E aí você tem que ir lá explicar o trabalho que você está fazendo, né? Dali a pouco, tá, liga a secretária de Educação e fala o seguinte, gente, tem um monte de gente aqui pedindo posição na creche, o que vocês estão fazendo? Né? Daí eu falo assim, pois é, nós trouxemos uma série de pessoas, essas pessoas, assistente social também, né? E, obviamente, tá, também, né, a questão de segurança também é um tema bastante importante. Tá? Então, eu acho que, por isso, né, eu acho que, e aí, só para dar um exemplo, vamos assim, da beleza, né, dos temas do ODS 17. Tá? Então, assim, as agências das Nações Unidas têm não só o Acnur, né, que é o Alto Comissariado para Refugiados, tá? Tem a Unicef também, né, que cuida especificamente de crianças, né? Tem a UNODC, né, que cuida especificamente, né, dos temas de crimes e combate ao consumo de drogas, tá? Então, tá, acho que tem um aparato bastante importante, assim como todas as agências brasileiras relacionadas a esse processo, tá? E acho que foi isso que foi principalmente idealizado no ODS 17, ou seja, né, uma empresa sozinha não consegue resolver o problema, né? A questão do relacionamento público-privado é bastante latente na questão do ODS 17, tá? E a questão, né, financeira, como foi bem dito, tá? Acho que assim tem toda uma questão bonita, tá? Mas assim no final do dia, para ser sustentável, precisa ter, né, uma relação econômica saudável, né? Para a manutenção das atividades, tá? Então acho que essas seriam as minhas reflexões especificamente sobre o ODS 17, né? E se vocês observarem ali das 19 metas ou dos 19 modelos de financiamento, tá? Acho que dá para ter uma boa ideia, tá? Das várias fontes de recursos. É fácil? Sem dúvida nenhuma, não é fácil, tá? Mas acho que com boas ideias e principalmente, né, com uma boa vontade, como foi dito, acho que a gente consegue, né, resolver problemas complexos, né, que não tem resposta fácil, né, mas problemas complexos dependem, né, de uma articulação muito bem feita e principalmente, né, de parceiros muito bem intencionados e também parceiros muito bem estruturados, como também são os observatórios. Tá? Essas são as minhas reflexões. Obrigado. Obrigada novamente, Reinaldo. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu ouço o Reinaldo falar, eu viro mais admiradora. Bom, então agora a gente vai ouvir
o Maurício Barcelos Degelman falar. O Maurício, ele representa aqui o movimento ODS Paraná, mas ele faz parte também do movimento nacional, né, Maurício? Então, ele vai comentar para a gente um pouquinho como que a gente está fazendo, se articulando aqui no Brasil para executar essas ações que o Reinaldo e a Anne-Marie tão bem explanaram. O Maurício, ele é consultor especialista em meio ambiente, segurança alimentar e sustentabilidade para organizações públicas e privadas. E agora há pouco ele acabou de me mostrar uma foto maravilhosa, depois eu vou até mandar para o pessoal aí em cima para colocar, de algo que ele tem feito sul para sul, né? Então, além de estudar e ajudar outras empresas, ele também realiza várias ações. Então, por favor, Maurício, a palavra é sua. Gente, eu estava pensando se eu vou falar sentado, mas eu não consigo, tá? Eu fico me segurando. Eu admiro quem consegue, mas eu não consigo. Primeiro, eu queria muito agradecer ao USB, né, dar os parabéns por esses anos todos. O presidente está aqui nos prestigiando, né? Eu sou contador de formação e depois voltei a estudar. E daí a gente estudou, né, ciências sociais e outras coisas. E daí a carreira acadêmica aí, mas a gente acompanha, né, o USB por conta disso. A gente está ali às vezes na gestão pública, né, e a importância desse trabalho da USB. Os municípios, muitas vezes, eu já fui gestor público também, eles têm dificuldade de trabalhar. Às vezes o município não consegue contratar um profissional, porque às vezes é uma estrutura menor. Muito prefeito aí quer fazer tudo muito certinho, tem prefeito que foi até preso já por causa disso, né? E o USB faz um trabalho, muitas vezes, que foi comentado aqui, até de auxílio às prefeituras, né? A prefeitura precisa, às vezes, desse contato, desse controle social, desse auxílio, né? Então, uma palavra nossa aí de apoio, continue, né? Eu estava conversando também no almoço ali, né? A gente sentou junto, não por acaso, né? E daí comecei a conversar ali e dizer, olha, eu tenho umas ideias diferentes, né, para o USB, né? Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Mas parabéns mesmo pelo evento. E eu sou coordenador do Movimento Nacional ODS, faço parte do Conselho Nacional, eu sou coordenador aqui no Paraná, e a gente sempre conversando com os grupos, né? E aí essa ideia de trabalhar perdão, não precisa pôr esse aqui agora, tá? Obrigado. Essa ideia de trabalhar a Agenda 2030 esse ano no Pacto pelo Brasil é muito importante, né? Porque junta duas organizações. O Movimento Nacional ODS hoje está estruturado em praticamente todos os estados, né? A maioria dos estados a gente tem uma coordenação ampla, onde não tem uma coordenação ampla a gente tem representantes. Então, um movimento bem estruturado, a gente tem que ser mais parceiro daqui para frente, né, para fazer muitas ações legais aí. E agradecer a Roni também pelo convite, a gente tem conversado muito aí pelo WhatsApp, vim conhecer ela aqui ontem, né, pessoalmente, a gente está tão perto e não se fala pessoalmente, frutos aí da pandemia, né? Legal, gente. Então, legal, a professora falou um pouco, né, sobre essa questão local, né, como as organizações estão fazendo ali, né, e também foi falado sobre a questão corporativa muito, né, a importância da presença corporativa. Mas tem outras questões, né, que foi muito bem explanado aqui sobre o ODS 17, e eu queria peguei um foco, né, para falar para vocês, que é a articulação nacional. Mas eu preciso falar uma coisinha antes. Gente, aquele conceito, tá, de desenvolvimento sustentável que começou a ser cunhado lá no Clube de Roma. Quem já ouviu falar essa história do Clube de Roma? 1, 2, 3. Mais alguém? Clube de Roma? 4, 5. Legal, gente. Vão para casa e vão estudar Clube de Roma. O que os caras pensaram? Lá nos anos, né, 70, 74, 79, ali naquele período, eles pensaram assim, gente, do jeito que a gente está consumindo o planeta, lembra, né? Os caras usavam muito carvão, né, nas energias lá, então Londres estava aquela coisa toda poluída, né, tem aquelas imagens, né, preto e branco, aqueles caras tudo encarvoado, assim. Então eles estavam já pensando, como é que vai ser? Eles pensaram assim, pô, tem uns caras lá nos Estados Unidos, um tal de MIT aí, eles têm uma sala gigante lá, que tem umas válvulas, uns negócios, eles fazem uns cálculos super acelerados, né? Estou ilustrando, né? Não foi bem assim. O Clube de Roma, ele existe até hoje, né? Inclusive o nosso ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, faz parte do clube.
E eles começaram a pensar em escala. Se o planeta continuar nesse ritmo de consumir, se o planeta continuar nesse ritmo de crescimento populacional, o que é que vai ser da gente lá no século XXI? Essa que foi a parada. O que vai ser da gente lá no século XXI? Eles começaram a pensar dessa forma. E ali que começou a ser criado começou a ser cunhado a questão do desenvolvimento sustentável, né? Esse significado que a gente tem hoje. E os caras chegaram numa versão catastrófica, né? E tem um documento lá do Clube de Roma, né? O que vai ser da gente lá no século XXI? Rio 92, o que aconteceu na Rio 92? A gente fez o documento Agenda 21, que é a mãe dos ODS. Tá? Então, a gente fez esse documento Agenda 21. Então, começa lá no Clube de Roma, vem no primeiro encontro, primeira cúpula, né? A Rio 92 já foi a segunda cúpula, e saiu esse documento Agenda 21. Só que a Agenda 21 era um documento muito programático, era muita letrinha, né? E ninguém queria saber de ler. E a gente criou muitos fóruns por aí, fóruns da Agenda 21, pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil tinha mais de 160 fóruns, que é também a mãe do movimento, né? Os fóruns são aí nossos pais aí, né? A gente já tem a mãe e o pai do movimento e da agenda. Gente, aquele conceito de desenvolvimento sustentável, o que aconteceu? A sociedade científica internacional começou a dizer, não vai ser tão catastrófico assim, a gente não vai estar tão ferrado assim lá no século XXI. Mas a Sociedade Científica Internacional continuou pensando, continuou estudando a questão. Resultado, há uma convergência aí que diz o seguinte, uma convergência, não é uma unanimidade, mas a Sociedade Científica Internacional diz que, olha, vai chegar uma hora que a sociedade vai consumir mais o planeta do que a própria condição que o planeta tem de se recompor. Então, vou dar uma notícia para vocês. Isso já aconteceu. Tá? A convergência era ali por meados de 2015. Legal? Então, hoje, a gente ainda não está sentindo os efeitos dessa situação, porque é muito recente. Mas nós aqui vamos sentir, logo, logo, até 2030, muita coisa estranha vai acontecer. Muita coisa. Então, repetindo, a sociedade hoje, nesse volume populacional, 8 bilhões de habitantes, já consome o planeta numa velocidade maior do que a própria capacidade do planeta de se recompor. A gente já faz isso. Se a gente continuar nessa escala, onde a gente vai parar? Bom, há uns anos atrás, a ONU disse o seguinte, estamos, então, na década do quê? Regeneração. Quem já estudou isso um pouquinho? Por favor, fala mesmo, gente. Então, nós estamos nesse momento regenerativo. Então, as nossas práticas têm que ser práticas regenerativas. E aí, esse conceito de sustentabilidade meio que acaba, professora. Por quê? Porque era para gerações futuras. Gente, esqueça. Não é mais para a geração futura. É para nós mesmos. Se nós não passarmos a nos comportar direitinho, nós mesmos vamos sofrer as consequências. Não é mais para a geração futura. Não vai ser mais para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós estamos falando de nós mesmos. Se nós não começarmos a regenerar o planeta, e não é regenerar o planeta, e aí o ODS 17 é regeneração de finanças, aí o ISG. Nós temos que regenerar a questão finanças, nós temos que regenerar o planeta, nós temos que regenerar os negócios, nós temos que regenerar as pessoas. E essa prática regenerativa tem que ter financiamento, sim, né? Mas tem que ter um financiamento verde, né? Tem que ter um financiamento, legal, você não faz, você não está regenerando o planeta, você não vai ter financiamento. Não pense que isso já não está acontecendo. Tá? O ESG ele nasce lá junto com o Pacto Global, né, naquela época, e hoje ele passa a ter mais visibilidade, mas é mais ou menos por aí a questão.
E é isso que a gente tem que pensar. Por que regenerar? Porque os nossos sistemas, os nossos ecossistemas, as nossas pessoas, eles perderam a capacidade de resiliência. Falta resiliência, não tem mais resiliência. Vocês sabem o que é, né? Do elástico lá de se recompor. Então o planeta perdeu a capacidade de se recompor. Nós vamos ter que ajudar o planeta a recuperar a própria resiliência dele. Então nós temos que pensar nisso. Foge um pouco do 17, mas eu sempre tenho que falar isso, senão eu não fico contente. E do 17, foi falado muito da questão local, foi falado muito da questão, né, as cooperações, mas tem uma tarefa. Então, os países são signatários, os 193 países se reuniram e falaram, vamos fazer isso aqui, beleza. A agenda é uma agenda viva. Então, cada país, cada signatário, né, vendo como país signatário, eles adaptam a agenda. Algumas coisas a gente já não precisa mais fazer. Eu tenho dúvida se algum país não precisa fazer alguma coisa. Mas a gente pode acrescentar também. E a gente pecou muito nisso. Por quê? Porque a gente não tem aqui uma comissão nacional. Mas ainda aqui está melhor do que muita gente por aí. A comissão nacional, o que aconteceu, vamos dizer, lá em janeiro agora? Em janeiro, no Egito, o pessoal estava lá discutindo a questão do clima. Eles tomaram novas decisões. Por que a gente tem que ter uma comissão nacional? Porque essa comissão nacional tinha que pegar essas novas decisões e transformar aqueles itens 1.2, 1.3, 1.4. Opa, temos que adaptar. A agenda ela é viva, gente, ela não é permanente. Não dá para pegar o que estava escrito lá e querer fazer hoje, daqui para frente, né? Então, a gente tem que pensar nisso. O que aconteceu logo em seguida? Fevereiro, Canadá. Acordo da biodiversidade, teve um encontro lá, o pessoal estava discutindo biodiversidade. O que foi decidido lá? Foi decidido, então, vamos lá, pega a listinha, atualiza os ODS. Se a gente for ler a Agenda 2030, lembra aquele triângulo grandão, né, da agenda, né? Então tem a Agenda 2030, os ODS, ODS é ferramenta, gente, não é agenda. Meios de implementação, que é mais o ODS 17, e financiamentos, né? Então, gente, a gente tem que fazer essa adaptação. Cada fórum que tem internacional, porque que são os ODS? Né? A Agenda 21, eu falei, né? Aquele arco assim era muito mais programático, né? Aí vem os ODMs, ele era muito pragmático. E os ODS, ele traz tudo isso de novo, e ele é meio que uma mistura, um pouco de programático com pragmático. Então, ele traz essas duas questões. E aí a gente consegue fazer uma reflexão. ODS, gente, o pessoal não assinou lá, não é signatário? Ali já tem uma grande parceria. Vamos lá, você é menina, eu sou menino, nós vamos fazer um acordo. Tem um banheiro lá e tal. Esse acordo que a gente vai fazer, é um acordo máximo ou é um acordo mínimo? É um acordo mínimo, gente. Porque eu tenho que ver o ponto de convergência entre eu e ela. Então, a agenda, o pessoal fala, foi falado aqui, né, que muitos prefeitos, muitos lugares, a pessoa pensa, mas a agenda é muito complexa, a agenda é muito grande. Para com isso, a agenda é mínima. É o mínimo que a gente tem que fazer, o que está escrito na agenda. É o mínimo. Não é uma agenda máxima. A máxima era a Agenda 21, lá que tinha muita letrinha. Agora não, está tudo resumido, tem metodologia, né? É fácil fazer o alinhamento, né, professora? Chega lá na ONG, chega lá na creche, chega lá na escola, na universidade, na empresa, na prefeitura, faz o alinhamento com os ODS, como foi falado ontem na palestra, que o Dom colocou, né? 1.1, né? Ele colocou tudo bonitinho, faz o alinhamento, acabou. Não pode ter preguiça de ler a agenda e implementar isso nos municípios. Então, os signatários eles têm que se desdobrar para fazer as coisas. E aí, pode colocar aquela imagem, o que está acontecendo hoje no Brasil? Há 6 anos, né, a gente teve aí mais uma vez um impeachment, entrou um outro presidente, e lá atrás a gente conseguiu criar. Então, eu falei da Agenda 21. A gente criou uma comissão nacional da Agenda 21, mas estava lá num cantinho, lá no meio ambiente. E o pessoal achava que aquilo era ambiental, lembra? Não era mais ou menos assim? Aí vieram os ODMs. Os ODMs, a gente queria criar uma comissão nacional dos ODMs. E o que aconteceu? O governo chegou e colocou para nós, né, para o movimento nacional. Nós acabamos fazendo esse papel da comissão nacional, criamos daí ali o banco de dados e tal, a gente fazia esse papel. Não é papel do movimento nacional ser a comissão nacional. Aí a gente conseguiu, com a vinda dos ODS, a gente conseguiu com muita militância, vários
segmentos, reivindicamos uma comissão nacional dos ODS e conseguimos. Só que daí teve um impeachment, entrou um outro presidente, ele não tinha essa visão dos ODS, porque não tinha sido conversado com ele, não estou falando nem bem nem mal, mas o cara que entrou estava ali, a gente não tinha conversado com ele, ele deu posse para essa comissão funcionou por 2 anos. Tá? E aí o presidente anterior pegou e, opa, isso aqui não me interessa, né? Relações multilaterais não me interessam, fechou. Assim como fechou o Conselho de Segurança Alimentar e toda a participação popular na gestão pública. E aí, o que aconteceu agora? A notícia boa, que a gente conseguiu, né? Eu tive lá, o Movimento Nacional teve lá em Brasília, durante essa transição de governo, reivindicamos a recomposição da Comissão Nacional. Então, esse aqui é um mapa velho, tá, pessoal? De 6 anos atrás, do decreto de 6 anos atrás, que funcionou por 2 anos. Então, a gente conseguiu a recomposição. Vai ser mais ou menos isso aqui. Isso aqui é a grande parceria, né? Você pode ver que tem sociedade civil, tem a Secretaria de Governo e tem os governos. É mais ou menos essa configuração aqui que vai ter, só que muito mais ampla. Então, a gente conseguiu que essa secretaria permanecesse, que essa Comissão Nacional permanecesse na Secretaria-Geral da Presidência da República. A gente conseguiu que chamasse um grupo muito mais amplo do que era a própria comissão, para a gente renegociar a composição dessa comissão, e tivemos já uma reunião presencial lá na ENAP. E são muitas parcerias, todos os órgãos do governo querem entrar, Caixa Econômica vai fazer parte como financiador, daí, então, se entrar recursos, a Caixa vai viabilizar esses recursos via comissão. Então, o próximo desenho, você vai ver ali Caixa Econômica, e o setor de financiamento vai estar ali também o BNDES, né? A gente conversou lá com o Mercadante, ele também vai fazer parte, vai ter um 0, não sei quantos % deles lá que vai vir para esse fundo que vai financiar isso tudo. Né? Então, vai ter tudo isso. Então, na quarta-feira da semana passada, a gente aprovou o decreto, né? O pessoal que está nessa subcomissão aí organizando, é gente de vários movimentos sociais, é uma grande parceria mesmo, bem bacana, dos governos municipais. Esse pessoal que está aqui está lá também, né? E nós, do Movimento Nacional, temos lá 2 representantes que estão batalhando lá para essas coisas acontecerem. Então, sexta-feira tivemos mais uma reunião, fechamos, esse documento já está tramitando legalmente agora nas procuradorias, e logo, então, nós vamos ter um decreto nacional instituindo a nova Comissão Nacional dos ODS. Legal? Isso é bom? Pense só, porque daí eles vão executar essas questões políticas, né? A gente está falando muito de dados administrativos, dados oficiais, dados isso, dados aquilo. Está lá, ó, IPEA, IBGE, os caras estão lá. E o SERPRO está ali também agora, né? A gente chamou o SERPRO, que vai fazer monitoramento de dados. Qual que é, quase concluindo, a principal coisa que a gente está pressionando lá para eles, além de tudo aquilo que é monitoramento de dados, coleta de dados e tal? Estão pedindo 2 coisas importantes. A gente vai criar um modelinho padrão e mandar para os 27 estados e para os 5.700 municípios. Ó, criem as comissões estaduais e municipais. Está na Agenda 2030 lá. A interiorização, as comissões subnacionais, que são os estados e municípios. Então, a gente vai fazer um modelo padrão, criem. Tem estado que tem estado que não tem. Os que têm, alguns ainda são meio fake. Eu acho que o município de São Paulo tem uma comissão boa, que funciona acelerado, tal, não nos moldes que a gente queria, mas tem. Imagina só no Paraná, né? IBGE e IPEA. Temos IPARTS, temos o IPUC, aqui de Curitiba, temos dados, temos informações, mas muitos municípios têm dados também. Temos aqui a Celepar, uma imensa companhia de dados, né? Já tem parceria com o movimento aqui no Paraná, né? Ontem estava o Fernando Guimarães aqui, a esposa dele também faz parte do movimento e tal. Então, assim, imagina só uma comissão estadual com esses organismos, com representantes da sociedade e tal, a grande parceria onde a gente vai poder debater isso tudo, né? E aqui a gente vai ter as câmaras temáticas também no nacional, e a gente também está reproduzindo isso aqui em âmbito local, e dos municípios a gente quer colocar isso também. Bom, vamos esperar isso acontecer? Está rolando já, gente. De 2015 os caras falaram que a gente já virou o cabo lá da Boa Esperança, né? Que nem dizia meu velho pai.
Então, não vamos esperar, não. Tem o Movimento Nacional ODS, tem as corporações, tem aqui o nosso evento aqui do Pacto pelo Brasil, né? O Observatório. Vamos se engajar, vamos fazer nossas parcerias já. Olha para quem está do lado aí, todo mundo sabe quem está do lado, todo mundo pegou cartão já de quem está do lado. Se não pegou, aproveita agora, porque 2015 já foi. Então, vamos acelerar a parceria agora. Então, vamos criar... o município não tem núcleo aqui do Movimento Nacional ODS. Junta com mais um, com dois ali, uma ONG, uma empresa, vai lá na prefeitura, na assistência, pronto, já cria um núcleo do movimento, já fala com a gente aqui, a gente já põe no WhatsApp, já fica sabendo de tudo. Agora, a gente tem que acelerar, porque senão nossas crianças vão ter... O que aconteceu com o Jamboree agora aqui, o encontro dos escoteiros lá na Coreia do Sul, né? Foi o nosso pessoal daqui para lá. O que aconteceu? O calor insuportável. Aquele 1,5 graus ali, esqueça. Passou de 1,5 graus, já que era até 2030, já passou. Né? E meu pai falava também assim, não, o cara está bem, na média ele está bem, ele está com a cabeça no forno ali a 180 graus e o pé no congelador. O cara está bem, está na média. Gente, daqui uns anos, o que vai ser esse calor? Olha o que está acontecendo, olha o que foi falado ontem na palestra dos incêndios lá no Canadá. É um degelo, um biosistema ali despreparado para isso tudo, soprou o vento da bruxa ali e queimou tudo. Né? E isso está acontecendo também lá no leste europeu, que a gente não tem notícia, por conta, né, que lá é um pouco mais fechado, mas está acontecendo lá também. E agora está acontecendo lá no acampamento dos escoteiros. Gente do mundo inteiro começaram a ter intoxicação e calor e não sei o quê, não puderam fazer o Jamboree. Por quê? Manda os escoteiros tudo embora por causa do calor. Né? Então, a gente precisa fazer as parcerias, a gente precisa regenerar o planeta e regenerar as pessoas. Legal? Obrigado, gente. Eu queria falar um monte de coisa, mas a professora falou um monte de coisa legal, o nosso amigo ali também das corporações, e eu acho que a gente pode abrir um debate e a gente está disposto aí a responder o que for possível. Muito obrigada, Maurício, pelas suas colocações e pelas boas novas que você trouxe para a gente. Eu tinha várias perguntas para fazer, mas, infelizmente, pelo horário, a gente não vai conseguir, mas eu acredito que vocês ficam à disposição aqui com a gente, né, para conversar ali nas nossas ilhas do empreendedores, né? Então, a gente vai ter... Eu falei que eram duas coisas legais, né? As comissões e a gente vai ter o Prêmio Nacional. A gente vai voltar a ter o Prêmio Nacional. Tá? E com ênfase em parcerias. Então, vai poder participar. Eu fiz um negócio aqui. Não, você fez sozinho, não vai nem inscrição não vai fazer. Tá? É um critério para se inscrever no Prêmio Nacional, é ser parceria. Tá? Mais uma boa nova, então. Então, eu agradeço, Reinaldo, Maurício, Ana Maria, eu agradeço pela disponibilidade e pelo entusiasmo de vocês também, né? Renovo o meu espírito de vontade de fazer mudança e transformar. Eu acredito que renova também de cada um que nos ouviu aqui e também, né, no canal do YouTube do OS do Brasil. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada também ao OSB por proporcionar esse debate